E a nossa palavra de hoje está aqui no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 10. A palavra diz assim: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, ele elogia a Timóteo quanto à sua percepção de tudo aquilo que ele tinha que imitar a Paulo. E ele fala: Tu, porém, tens seguido de perto, tem visto de perto o que eu tenho agido, como tem sido as minhas ações. E ele fala: o meu ensino, tem prestado atenção no meu ensino, o meu procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança e as perseguições. Aqui o apóstolo Paulo, ele faz um apanhado de tudo aquilo que é necessário para uma vida cristã, para uma vida cristã de fato. Ele deixa bem claro que não serão dias somente de rosas, dias somente de sorrisos, mas que será necessário sim longanimidade. O que é longanimidade? Longanimidade é você saber esperar o tempo, é você saber ali agir no momento certo, na hora certa. Ele fala aqui que o ensino, você prestar atenção naquilo que te ensinam, naquilo que te orientam, naquilo que você recebe de ensinamento é importante. Você se preocupar com o seu procedimento, você se preocupar em ser um bom exemplo para as pessoas do que é uma vida cristã, isso também é uma preocupação que você tem que ter. O propósito, qual é o seu propósito? Todo cristão tem que ter um propósito. Todo cristão tem que ter um ideal, tem que saber aquilo que realmente é o que Deus quer para ele. Propósito é justamente isso. Propósito é você saber aquilo que Deus ele deseja para você, aquilo que Deus ele sabe que você vai fazer, aquilo que ele conta com você para fazer. Todos nós temos um propósito. Paulo tinha e ele sabia o propósito dele. Ele tinha conhecimento desse propósito e ele estava ali colocando esse propósito acima de tudo e qualquer coisa. Fala também da fé, que Timóteo estava observando a fé de Paulo, ou seja, que em tudo Paulo colocava Deus em primeiro lugar, colocava o amor de Deus, o cuidado de Deus e a vontade de Deus em primeiro lugar. Isso é fé. Fé é quando você não consegue enxergar aquilo que você espera, aquilo que você deseja com os olhos físicos, mas você vê com os olhos espirituais. Então você não teme, você não retrocede, você não se acovarda, você segue em frente, porque você sabe que você vai conseguir chegar no objetivo, alcançar o propósito que Deus colocou no teu coração. E aí, continuando, fala, amor. Paulo amava as pessoas. Paulo, que havia sido um perseguidor da igreja, que havia sido um perseguidor dos cristãos, que matava os cristãos, que estava ali perseguindo os cristãos, que não gostava, tinha desprezo, ele passou a amar. Ele passou a ver as pessoas com amor. Aquelas pessoas que estavam longe da presença de Deus, longe, distantes do amor de Cristo, ele passou a amar aquelas pessoas e se sacrificar para que aquelas pessoas pudessem ter revelado o Evangelho de Cristo em suas vidas. É exatamente isso que é o amor. É quando você paga o preço que for necessário para que alguém possa ser abençoado, alcançado. Isso pode ser na sua família, no seu casamento, com os seus filhos, no seu trabalho, pode ser em qualquer ambiente que você esteja, pode ser em qualquer momento que você possa estar vivendo agora. O amor, ele é essencial. Sem amor, você não vai conseguir suportar as dificuldades, você não vai conseguir suportar as perseguições, os problemas, você não vai conseguir suportar e perseverar até o fim, até a realização do propósito que ele tem para a sua vida. E aí, continuando, diz também perseverança. Sem perseverança, sem você persistir diante mesmo das dificuldades, diante até dos problemas, se você não perseverar, você não vai concluir o propósito que ele tem para você.
Você não vai conseguir concluir nada na sua vida se você desistir diante das primeiras dificuldades. Nem diante das segundas e nem diante das terceiras. Desistir não é uma opção. Voltar atrás, retroceder, se acovardar, ter medo, não é uma opção para uma vida cristã. A vida cristã, ela exige coragem a todo tempo, ela exige perseverança em todos os momentos. Há a necessidade de que você esteja firmado no propósito que você tem com Deus. Por isso, Paulo, ele deixa bem claro isso a Timóteo. Todas aquelas virtudes que Paulo tinha e que ele estava ali ensinando e passando a Timóteo. Da mesma forma que aqui ficou escrito, passando para nós, e hoje nós lemos aqui, estamos dividindo para mim e para você. São necessidades que são obrigatórias na vida de um cristão, não é opção. Não é uma opção você perseverar, não é uma opção você ser longânimo e esperar, não é uma opção você ter fé ou não, não é uma opção você amar ou não, ter fé ou não, não é uma opção, é uma obrigatoriedade. Se você não tiver isso dentro de você, se você não tiver essas virtudes dentro do teu coração, você não vai conseguir permanecer firme. Você não vai conseguir permanecer firme no teu propósito. Você vai parar no meio do caminho. Você vai fraquejar, você vai desistir. Porque se você não mantiver o seu foco nesses ideais, você vai começar a olhar para as circunstâncias, vai começar a olhar para as pessoas, para os erros dos outros, para as faltas, para as falhas, para as dificuldades, para os problemas. Você vai começar a olhar para tudo, menos para o propósito que você tem com Deus. O seu propósito tem que ser firme independente das circunstâncias. Você tem que olhar para aquilo que você quer de fato, de verdade na sua vida e seguir firme, independente do que aconteça pelo meio do caminho. Sabendo que Deus, apenas Deus, você vai poder contar com Ele sempre. As pessoas podem te decepcionar, as pessoas podem te deixar, podem esquecer, podem ali não te ajudar no momento que você precisar, mas Deus, Ele nunca vai te deixar. Ele nunca vai te abandonar. Por isso, há a necessidade de perseverança. Porque quando tudo aquilo ali parecer que acabou, quando tudo ao seu redor parecer que é o fim, a perseverança de Cristo, a perseverança que Deus mandou o Filho dele para que nos exemplificasse aqui e deixasse muito claro, vai nos lembrar que é necessário seguir em frente. O Senhor Jesus, ele tinha um propósito e ele mesmo diante de todas as dificuldades, ele seguiu firme no propósito dele até o fim. Paulo, da mesma forma, ele tinha um propósito com Deus e ele seguiu firme até o fim. E como diz aqui, que variadas perseguições tenho suportado. Ele suportou diversas perseguições, diversos problemas. Ele enfrentou diversas dificuldades, assim como você, assim como eu. A nossa vida será de perseguição, será de problemas, teremos muitos problemas, muitos, e cada dia um diferente, mas a cada dia teremos vitórias. As perseguições serão ali seguidas logo com uma vitória. Ela não tarda. Não tem como você ficar vivendo a dificuldade durante a sua vida, não. As dificuldades, elas vêm com a bênção. A sua perseverança, ela vem com a resposta. Você não vai permanecer assim por toda a vida. Quem promete é Deus. E aí, continuando para você completar aqui. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Olha a promessa aí. De todas as perseguições, de todos os problemas, o Senhor vai te livrar. Quem promete é Deus. Quem promete é a palavra de Deus. Não sou eu. Quem sou eu para te prometer? Mas a palavra de Deus promete. Então, tem essas características. Eu sou muito apegada a esse tipo de mensagem. Tudo quando fala das características, como eu tenho que ser, como eu tenho que agir, como eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar, como tem que ser as minhas ações. Eu sou muito apegada a esse tipo de mensagem, porque aqui está o segredo. O segredo de uma vida abençoada estão nesses detalhes. Como o Senhor Jesus agia, como Ele falava, quais eram as ações dele. Eu estou agindo da mesma forma?
Paulo aqui está me dando as características de como ele conseguia ser o apóstolo Paulo, aquele que era abençoava as pessoas, que colocava a mão e as pessoas eram curadas, abençoadas, eram libertas, eram livres, aquele que foi um dos que mais conseguiu converter pessoas ao evangelho. Eu quero ser que nem ele, eu quero ser como ele. Então eu preciso saber das características dele. Então se apegue a esse tipo de mensagem onde te diga como você tem que ser. E aquelas também que te diz como você não tem que ser, para que você possa ser um cristão aprovado, aquele que é aprovado por Cristo, aquele que é aprovado pelo amor de Deus. E aí, continuando para terminar, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos. Então, se você quer ter uma vida com Cristo, você vai ser perseguido. Se você quer ter uma vida fazendo tudo certo, vão sempre falar de você, vão sempre te perseguir, vão sempre falar aquilo que eles acham, deixam de achar. Isso é normal, é natural, então não se espante. Não se sinta ofendido, não se sinta aí que você tem que estar sempre falando e respondendo às pessoas, tem que estar sempre, eu tenho que dar uma resposta. Para quê? Você vai ser sempre perseguido e não vai mudar. O que você tem que continuar é tendo essas características que aqui nos foi ensinada hoje. Para completar, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eita, fechamento de palavra abençoada. Vou ler de novo aqui porque isso aqui é uma bênção, é uma revelação. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, não adianta. O perverso e o impostor, ele vai de mal a pior. Não adianta. Pode pensar que tem sucesso, pode pensar que está indo bem, pode pensar que está tudo... Vai de mal a pior. Enganando e sendo enganados. Enganando as pessoas, mentindo às pessoas, trapaceando, mas o pior de tudo é sendo enganados. Enganando a si próprio. Quando a pessoa está tão cheia de si, tão cheia daquilo que ela acha que é a forma certa, que ela permite o engano a ela mesma, levando a ela e a tantos outros para a ruína. E isso tem um alto preço, custa muito caro, tem um preço muito alto a pagar. Então eu não quero ser perversa e impostora, eu não quero ir de mal a pior. Então eu quero ter as características de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Eu quero ser perseguida se for preciso, eu quero ser caluniado se for necessário. Mas essas características que o meu apóstolo Paulo querido aqui ensinou, eu quero ter todas e cativar, cultivar, procurar a cada dia fazer com que isso renasça dentro de mim. Todas essas características cada dia mais firmes. Essa é a nossa palavra abençoada de hoje. Que palavra, hein? Meu Deus! E como sempre o meu marido fala, e eu também posso falar para vocês, eu não venho para cá preparada com nenhuma palavra não, tá? Eu não venho, eu me alimento da palavra de Deus para mim. Mas na hora de pregar, na hora de falar alguma coisa, de falar a alguém, é Deus quem fala. Abrimos a Bíblia e Ele diz, fala isso. E é isso que nós falamos, porque Ele é quem tem toda a vontade, Ele é quem faz todo o querer.